Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos. Estamos no ar com Na Hora B aqui na sua TV Difusora. Espero contar com sua audiência, com o seu carinho. Deixa eu meter a minha mão no bolso aqui, que parece que tem uma conta aqui, tem um negócio aqui. Ah, não, é só um negócio aqui de estacionamento. Hoje é quarta-feira. Quero dar um bom dia especial para você que está ligado aqui com a gente na capital, no interior do estado. Boa tarde para quem já almoçou. Aqui no Nordeste do Maranhão é assim, né? Almoçou já é boa tarde. Acaba não almoçou, 1h da tarde já é bom dia, beleza? WhatsApp do programa 991968622. Esse é o canal para você mandar mensagens aqui direto para a nossa produção, 991968622. E no Facebook, no Facebook, Geisa Marques, e a página no Instagram, @Geisa_. Como o nosso programa está mais curtinho, desde que começou a propaganda eleitoral gratuita, a gente está com menos 10 minutos. Não tem dado nem tempo da gente ler as mensagens do pessoal e mandar os recadinhos aqui, dar os alores. Mas vou fazer um esforçozinho para pelo menos ler alguns recadinhos hoje, tá legal? E mandar um alô para vocês aqui no programa. Portanto, mande sua mensagem aqui que a gente lê, tá bom? Olha, a candidata ao governo do Maranhão, Rosiana Sarney, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, não compareceu à entrevista marcada no programa Resenha da TV Difusora e nem ao programa Ponto e Vírgula na Difusora 94,3 FM. A gente vem numa sequência de entrevistas aqui na Difusora, no programa Resenha e também no Ponto e Vírgula, com os candidatos ao Senado. Essas entrevistas encerraram antes de ontem e a partir de ontem começariam as entrevistas com os candidatos a governador. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio, feito na presença dos representantes de todos os partidos. E iniciaria ontem, de acordo com a ordem dos sorteios, pela candidata ex-governadora Rosiana Sarney, do MDB, que não compareceu. A candidata seria a primeira entrevistada do programa entre os 6 candidatos ao governo do estado. Mas por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira, a assessoria de comunicação de Rosiana Sarney, do MDB, informou por meio de nota que a candidata não compareceria ao programa Resenha da TV Difusora e nem ao programa Ponto e Vírgula da Rádio Difusora FM por incompatibilidade de agenda. Lamentavelmente, a candidata MDB, Rosiana Sarney, não compareceu à resenha, mesmo que sua equipe tenha vindo anteriormente na reunião que definiu as regras do programa, que definiu o sorteio dos entrevistados. Ela não compareceu, mas a gente seguiu o programa com aquilo que está posto dentro do regulamento, né? Seguindo o que havia sido acordado em minuta assinada pelos representantes de todos os candidatos, a entrevista foi conduzida pelo apresentador do programa, Itevaldo Júnior, e um jornalista da TV Difusora, neste caso, a diretora de jornalismo Cristiane Moraes, na presença de uma cadeira vazia com o nome da candidata ausente. Durante o programa foram debatidos assuntos presentes no plano de governo da candidata, com destaque para a educação, saúde e geração de emprego e renda. A gente lamenta que a candidata não pôde comparecer e debater com a Difusora e com os telespectadores da Difusora, porque é com os telespectadores da Difusora, né, essa conversa, e não pôde comparecer aqui no programa Resenha. A gente só tem a lamentar, mas o nosso papel foi feito, né, que é dar cumprimento àquilo que foi previsto em minuta. Olha, já são 6 ausências aí em debates, em entrevistas, em sabatinas da candidata do MDB, Rosiana Sarney. Após a nota divulgada às 10 horas da manhã sobre incompatibilidade de agenda, essa era a primeira desculpa, de incompatibilidade de agenda, aí uma nova nota da assessoria da candidata foi disparada pela tarde. Nela, a imprensa foi informada de que a candidata ao governo do Maranhão contraiu uma virose e, por recomendações médicas, deveria ficar de repouso por 48 horas. Em decorrência disso, Rosiana cancelou todos os compromissos de agenda em São Luís e no interior do estado de ontem até quinta-feira. Só lembrando que o Resenha recebe hoje o candidato ao governo do Maranhão pelo PSDB, Roberto Rocha. O programa começa às 1h45 da tarde. Portanto, a Rosiana é hexa, né? Só está indo em entrevista, em sabatina, nas emissoras de propriedade dela e de sua família. Ontem também teve um encontro de empresários, ela não foi. Teve uma sabatina, uma entrevista em outra rádio que estava marcada também, uma rádio AM, também não foi. Já são 6 faltas, né? É hexa. Muito bem. Você vai conferir agora a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para esta quarta-feira.
Ramon Zapata, pela tarde, distribui panfletos em faculdade particular e à noite na Feira Livre do Vinhais. Odívio Neto, pela tarde, se reúne com lideranças do município. Flávio Dino participa de comício com lançamento de candidatura de deputado estadual em Caxias. A candidata Maura Jorge, pela tarde, se reúne com pastores na capital. Roberto Rocha participa pela tarde de entrevista na TV Difusora e pela noite concede entrevista na Rádio Difusora FM. A candidata Rosiana Sarney não tem agenda de campanha para esta quarta-feira. Sampaio perde mais uma e se complica ainda mais na Série B. E ainda todos os gols de ontem pela 25ª rodada da Série B. Laércio Júnior no Esporte Difusora. Olá, um grande abraço para você. A quarta-feira começa com uma chuva de gols. Claro, vamos começar com a partida de ontem entre Sampaio e Brasil de Pelotas no Castelão. Sampaio e Brasil de Pelotas no Castelão. Confronto direto para escapar da Série C. A primeira boa chance é do time gaúcho. Depois o William quase abre o placar de bicicleta para o Sampaio. O tricolor tem mais posse de bola, mas o Brasil é perigoso nos contra-ataques. E é assim que surge o primeiro gol. O maranhense Lawrence cruza e Michel aparece bem para abrir o placar. 1-0 Brasil de Pelotas. E a situação poderia ter piorado. Logo na sequência, Busato evita o segundo gol, ao praticamente dividir com Michel. O Sampaio perde Julinho e Rogério machucados. Do banco vem Bruno Moura e Odair Lucas. O tricolor leva pouco perigo e o Brasil segue com as melhores oportunidades de ampliar. A melhor chance do Sampaio no primeiro tempo é nesse chute de Mateuzinho, após bom passe de William. Na etapa final, o Sampaio volta com tudo. Marcos Aurélio, enfim, faz a sua estreia. E logo no início, William chuta bem de fora da área e acerta o travessão. É um ataque contra a defesa. Sobral manda para fora. Jocinei, de falta, volta a balançar o travessão. Nesta tabela entre William e Fernando Sobral, o goleiro Marcelo Pitol praticamente opera um milagre. Depois de toda a pressão, a velha máxima do futebol: quem não faz, leva. Michel amplia para o Brasil, 2-0. Marcos Aurélio cobra falta, Pitol não consegue afastar e Odair Lucas devolve a esperança ao torcedor, 2-1 aos 20 minutos do segundo tempo. Parecia que pelo menos o empate viria. O Sampaio até chega. Perto do fim, Odair Lucas vira atacante e por pouco não empata a partida. E é fim de jogo. Brasil 2-1. A situação do Sampaio se complica cada vez mais na Série B. Vamos aos outros jogos. O Goiás passou pelo Guarani. Lucão fez 1-0 ainda no primeiro tempo. O segundo gol é de Kaique Sá. Bela vitória fora de casa. Em Goiânia, o Atlético Goianiense passou pela Ponte Preta. João Paulo fez 1-0. Já nos acréscimos, Tomás Bastos de pênalti. Atlético Goianiense 2, Ponte Preta 0. Na ressacada em Santa Catarina, placar magro. Pedro Castro marca o único gol do jogo. Vitória do Avaí, 1-0 em cima do CRB. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Criciúma venceu. Vitor Feijão fez um gol importante. Gol que tira o Criciúma da alça de mira das equipes que estão na zona do rebaixamento. Em Alagoas, o CSA goleou o Londrina. Rubens fez 1-0. Carlos Henrique empatou para o Londrina. No finzinho da etapa inicial, Juan de cabeça ampliou para o CSA, 2-1. Pio marca o terceiro, logo na saída de bola, aos 2 minutos da etapa final. E no finalzinho, Echeverria marca o gol da vitória do CSA. Final, CSA 4, Londrina 1. Na Arena Castelão, Felipe fez Fortaleza 1, Figueirense 0. O empate do Figueira vem com Nogueira de cabeça. O Fortaleza volta a ficar na frente. Matheus Salles marca contra. 2-1 para o líder. Mas no fim, Elton empata para o Figueira. Final, Fortaleza 2, Figueirense também 2. A Bolívia Querida volta a campo na próxima rodada contra a Ponte Preta, sábado, no Moisés Lucarelli, lá em Campinas. Um abraço de Israel.
Olha, gente, setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio. O assunto que já foi um tabu grande, aliás, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais, oferta e busca por ajuda, justamente por causa de uma coisinha chamada preconceito, que vem também aliado à falta de informação. Veja. O projeto existe desde 2016. De lá para cá, várias entidades se juntaram ao projeto. Atualmente são 30 organizações envolvidas no trabalho de prevenção a suicídios, entre governamentais e não governamentais. Segundo a coordenadora do Centro Operacional de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público, o acompanhamento dos casos, números, acontece durante todo o ano e é intensificado nos meses de setembro e janeiro. Nós aproveitamos para trabalhar o Setembro Amarelo de maneira mais enfática, mas não significa dizer que os outros meses nós não trabalhemos. Um outro mês também bastante interessante para se trabalhar é o janeiro, que a gente chama de janeiro branco, né, que é o mês branco. Então são datas alusivas que nós fazemos de uma maneira mais pragmática, mais determinada o nosso projeto. Os números mostram uma realidade que deve ser cada vez mais debatida, buscando a redução dos índices. Segundo o Centro de Valorização da Vida, a cada 45 minutos, o brasileiro tira a própria vida. Uma taxa de mortalidade superior, por exemplo, a muitos tipos de câncer. Ao todo, foram 90 mil casos registrados no ano de 2016. No Maranhão, cerca de 292 casos foram oficializados. De junho a agosto deste ano, foram registrados 10 casos só na Grande Ilha de São Luís. E na próxima quinta-feira, dia 6 de setembro, será inaugurada aqui em São Luís uma nova ferramenta na prevenção ao suicídio. É um posto do Núcleo de Apoio à Vida, que é coordenado pelo Corpo de Bombeiros. Se você ligar hoje para o número 188, que é uma parceria com o Ministério da Saúde, vai cair um desses postos, que pode ser que caia aqui em São Luís. Então, se você ligar para o número 188, alguns voluntários pelo Brasil e São Luís vai trazer agora. É legal, o CVV, né? O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização exatamente sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito dessa realidade. O tema desse ano, olha só, falar é a melhor solução. Então nós temos alguns convidados hoje aqui no programa para conversar a respeito do assunto. Eu quero começar apresentando para vocês aqui Raíssa Palhano, psicóloga. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, integra o Conselho Regional de Psicologia do Maranhão, trabalha inclusive no Centro de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente, no Ambulatório de Saúde Mental para Adultos. Lisiana está aqui também, Lisiana do Socorro dos Santos. E a gente vai já falar a respeito de um negócio muito legal, é o Disque Amor Infinito. Pronto, vamos já falar a respeito. E tem também aqui o meu querido Rui Cruz, que é diretor-geral do Nina Rodrigues e voluntário do Como Vai Você, posto de São Luís. Então, gente, sejam bem-vindos. O T é vinculado ao CVV também, né? Que é o Centro de Valorização da Vida. Então, obrigado pela presença aqui. Vamos falar a respeito desse assunto. Aliás, fazemos jus ao tema do ano, que é falar é a melhor solução. Há muito tempo, isso já foi tido, Raíssa, como algo que deveria ser colocado ali debaixo do tapete, debaixo da tampa da panela. Não se fala disso, porque tem aquele mito de que, se falar vai estimular, não sei o que lá. Não é bem assim, vamos quebrar esse mito aqui. Isso. É isso? Deixa eu só, posso... Não, o teu tá o meu já está aí, já tá aí, fica à vontade. Então, acho que uma coisa importantíssima para a gente falar, que, na verdade, você poder dar espaço, agora eu acho que isso é um grande diferencial, você dá um espaço, e um espaço que as pessoas se sintam acolhidas, né, que elas possam falar sem julgamento, que aí os profissionais, as pessoas que engajam esses diversos movimentos, é muito importante ter isso claro, que elas tenham de fato esse espaço para falar da angústia, do sofrimento, porque quando você chega nesse nível de desespero, de pensar em tirar a própria vida, você está numa situação de sofrimento, de angústia imenso. E isso precisa ser colocado para fora. Porque quanto mais a pessoa vai guardando, quanto mais ela vai deixando de falar, esse sofrimento se intensifica. Então, ter esse espaço de escuta qualificada, até para os encaminhamentos, para um tratamento, o que fazer, contando com uma equipe multiprofissional, né? Precisa ter esse espaço. Eu tenho um dado, não sei se ainda é válido esse dado, mas eu separei algumas coisas aqui. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que em 90% dos casos é possível você, inclusive, evitar
Em 90%. Isso. Exatamente através desse caminho, é isso? Exatamente. Porque o que acontece? As pessoas ficam com receio, esse é um grande mito, que falar sobre o suicídio vai incentivar as pessoas. Pelo contrário, quando você fala, é uma forma de minimizar aquele sofrimento, aquela dor. Eu consigo falar, eu consigo pensar alternativas, né? Eu contar com uma equipe multiprofissional qualificada para esse atendimento. Então, a gente vai evitar. Então, como as pessoas não falam, o problema ele vai, né, se prolongando. É bom a gente ter esses dados para as pessoas entenderem que é algo que pode ser prevenido. Pronto, sim. 90% dos casos, a prevenção. Agora, é também tratado, Rui, como uma questão de saúde pública no Brasil. Um outro dado diz respeito a que a ocorrência é maior entre jovens, né? Entre jovens, inclusive atingindo muitos adolescentes. E diz respeito também aos números que 32 brasileiros, em média, por dia, recorrem a esse tipo de situação, recorrem ao suicídio. E seriam números, inclusive, maiores até do que alguns tipos de doenças que a gente tem como graves, como AIDS e como câncer, por exemplo. Ou seja, e a gente costuma muito tratar dessas coisas, dessas doenças, esquecendo, talvez, e aí, em função disso, é bom que a gente tenha o mês de setembro dedicado a isso, para a gente falar, exatamente, para a gente trazer à tona esses dados. Ou seja, você como diretor de uma instituição, de um hospital que cuida de pessoas que têm algum tipo de problema de distúrbio, que pode levar a isso também, saúde pública, né, Rui? Com certeza. E quando a gente fala em saúde pública, a gente também tem que relacionar que a saúde mental, a gente atrela a questão da doença mental, da loucura. E, na verdade, o caráter preventivo de cuidar do outro significa o quê? Trabalhar temas relacionados à saúde mental. Então, o caráter preventivo, que aí a gente coloca no mês de Setembro Amarelo, mas é decorrido todo ano, como foi dito pela promotora, a questão do Janeiro Branco, o 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, a luta antimanicomial, visa quebrar esse estigma sobre o medo de falar sobre o quê? Sobre sexualidade, orientação sexual, sobre a economia familiar, sobre a questão do uso abusivo de droga, sobre o isolamento social. Você mencionou de maneira muito salutar a questão do adolescente. Hoje em dia, nós estamos tendo pessoas que estão sendo envolvidas de comportamentos, assim, vamos dizer, tarefas através da mídia, através até da própria internet, onde coloca para a realização de tarefas. Essas tarefas correspondem a uma automutilação, por exemplo, como ocorreu referente à baleia azul, e hoje a gente também tem aquela parte das pessoas que estão convivendo com uma boneca, onde tem uma técnica que está sendo colocada para prender a respiração, o sufocamento. Então isso expressa, de certa forma, a ausência do conversar, com a ausência de uma escuta, que ela é qualificada, mas é uma escuta também que posso se dizer que possa aliviar o sentimento, aliviar a dor emocional, porque entende-se, nenhuma pessoa que recorre ao suicídio, ela quer realmente morrer, ninguém quer morrer. Na verdade, ela quer aliviar essa dor. Uma vez eu conversando aqui com a Evelyn, eu acho que com a Evelyn Lindholmer, que sempre também está disponível aqui para a gente conversar a respeito de diversos assuntos, ela é fantástica no entendimento a respeito desse assunto, e ela falava o seguinte, quando eu falei que às vezes até aquele preconceito da pessoa, quer chamar a atenção, se joga logo, e ela disse uma coisa, eu disse, não, mas a pessoa quer chamar a atenção mesmo, ela quer dizer, olha, eu estou sofrendo, eu estou com um problema aqui, me ajuda, pô, né? Então, socorro. Está pedindo socorro, está chamando a atenção mesmo. Aí você falou uma coisa interessante que é a questão, aliás, é o tema, né? Ser ouvido, né? Falar e ser ouvido. E aí, Lisiana, como é que é o preparo, por exemplo, para quem está do outro lado da linha e vai receber essa pessoa que quer desabafar, que quer conversar e está dentro daqueles 90% que nós vamos prevenir exatamente com serviços como o Disque Amor, Disque Amor Infinito. Vamos lá, por favor. Então, bom dia, eu sou voluntária nesse trabalho que é o Disque Amor Infinito. Me permita, Lisiana, é o seguinte, agora tu vais dividir o microfone com ela, que o dela está falhando, viu, Rui? Vamos lá. Pronto. Bom dia. Eu sou voluntária num trabalho chamado Disque Amor Infinito, né? E como você me perguntou, o nome por si só já diz, Amor Infinito. Então, a gente tem um papel importante, e ele é voluntariado, que é uma doação. Os voluntários doam 2 horas do seu tempo para ouvir uma dificuldade de um outro, né? De um irmão nosso, né? Que pode estar precisando
talvez apenas de uma escuta amorosa, né? É um pouco diferente do que se propõe aqui o CVV, que chamou de escuta qualificada, a gente chama de escuta amorosa. Então, é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há quase um ano, né? Ele é vinculado ao Pouso Obras Sociais, que é o antigo lar Pouso da Esperança. Ele não tem nenhuma... É um trabalho que tem como objetivo servir a sociedade, né? Não tem uma vinculação religiosa, mas a experiência que nós temos tido, em torno de 20 a 25 ligações por mês, é que as pessoas querem ser ouvidas, né? Então, hoje, com toda a evolução que a gente teve, né, tecnologia, a gente percebe que as pessoas... tanto adultas quanto adolescentes, elas estão envolvidas, de certo modo, no isolamento social, né? Então, por vezes, é necessário que do outro lado alguém possa ouvi-los de forma tranquila, de forma pacífica, sem ter que dar um conselho. Às vezes as pessoas não querem necessariamente ouvir um conselho, elas querem ser ouvidas. Só isso, sem julgamentos, né? Então, o trabalho que a gente desenvolve é com esse objetivo. E ele chama Amor Infinito porque ele realmente não tem fronteiras, ele foi uma ideia pensada nesse sentido. Qualquer pessoa pode ligar, independente de sua religião, né, independente do seu credo, ela pode ligar, e ela vai ter um atendimento que começa de segunda a segunda, de 18 às 22 horas, né? A gente acredita que esse é um horário também onde as pessoas, por vezes, elas ficam um pouco isoladas ou têm alguma dificuldade para conversar com alguém, e esse trabalho está à disposição para ouvir a pessoa, assegurando o seu anonimato e também o anonimato do voluntário, porque não pode gerar também um vínculo com a pessoa, de modo que no dia seguinte ela vai querer ligar no mesmo horário para falar com a mesma pessoa. Então, a gente assegura esse anonimato das duas partes, né? De modo que a pessoa, ao precisar, que ela ligue novamente, mas que ela encontre numa outra pessoa, né, o reconstruir do seu... das suas autodefesas comportamentais, né? Porque a gente sabe que o suicídio ele já é resultado de várias outras questões, né? Que a gente por vezes vai deixando para trás, ou porque não conversa, ou porque não tem a oportunidade de alguém para ouvir, né? E aí você chega no extremo, que é o ato do suicídio. Então, esse é um trabalho que ele também vem auxiliar, né, na prevenção, e que houve também várias situações. Então, a gente tem pessoas que ligam para relatar situações de solidão. E aí a gente vai ouvir essa pessoa, ou tem pessoas que ligam porque estão angustiadas com alguma situação. E às vezes ela quer ouvir uma mensagem de amor ou uma prece. Ou às vezes quer só ser ouvida mesmo. Ou por vezes tem gente que liga só para dizer boa noite, fica alguns minutos ali e desliga. Ela quer uma presença. Ela quer uma presença de alguém. Quer se sentir presente. E, Raíssa, tem uma coisa interessante, é assim, às vezes as pessoas pensam o seguinte, e eu costumo dizer isso aqui no programa, como uma mensagem mesmo de abertura do programa, eu digo, todo mundo tem problema. Né? Todo mundo tem problema. Ou de uma natureza ou de outra natureza, né? Mas alguns que têm uma vida abastada financeiramente, mora bem, tem um trabalho legal, tem uma esposa legal, tem uma família legal, ainda assim essa pessoa tem algum tipo de problema. Eu estou pontuando isso para dizer o seguinte, que é uma situação, um problema que não afeta só uma determinada classe social, não afeta só quem mora em periferia, não afeta também pessoas que a gente olha de longe e diz assim, rapaz, a grama desse vizinho é bem verdinha. Não, mas tem os problemas. A pessoa, afeta todo mundo, né, Raíssa? Sim, afeta todo mundo. E é o que eu costumo dizer, quando buscar ajuda também. Qualquer problema, qualquer situação que você não está dando conta sozinho e que você percebe que está prejudicando o teu dia a dia, está atrapalhando a tua vida, é o momento de pedir ajuda. Então, as ligações, elas são um momento inicial importante para eu me dar conta. Né? Mas eu quero também deixar registrado, o papel do psicólogo é fundamental, porque vão ter questões que eu vou precisar trabalhar, que eu não estou sabendo lidar. Esse colocar para fora é um alívio, é um momento inicial importantíssimo. E ter pessoas preparadas, dispostas a acolher de um modo afetivo, mas nós temos também profissionais, e aí os diversos profissionais da área da saúde, e aí falo enquanto psicóloga também, a importância de ter um espaço da psicoterapia, do atendimento psicológico, para isso ser trabalhado.
Porque se isso também não for trabalhado, esse problema ele vai continuar. Perfeito. Rui, só para a gente poder ir para o intervalo comercial, amanhã tem um posto que você faz parte também como voluntário, é o Núcleo de Apoio à Vida, é isso? Isso, é o Núcleo de Apoio à Vida de São Luís, na Visluc, e nós estamos criando o posto do Como Vai Você aqui em São Luís, que na verdade vai funcionar 24 horas, recebendo ligações através do número 188. Existe um convênio entre o Ministério da Saúde e essa ligação é gratuita. E nós tivemos um período de capacitação promovido pela Secretaria de Estado de Saúde, que ocorreu lá no Nina Rodrigues, onde capacitamos 29 pessoas. Essas pessoas vão estar atendendo nesse posto que vai funcionar lá no Corpo de Bombeiro, que fica ao lado do Parque do Bom Menino. Eu vou para o intervalo comercial, mas eu vou deixar uma questão em aberto aqui para nós quatro, vamos dizer assim. Mas especialmente para a Lisiana, em relação ao... Na verdade é para todo mundo mesmo. Que é o seguinte, ó. Questão de ouvir, quando a pessoa busca, Rui, busca um apoio externo, e ali eu digo externo em relação, por exemplo, a amigos, a família, ela busca de forma anônima, porque muitas vezes a gente, eu me incluo nisso, a gente quanto sociedade, quanto família, não está nem preparado para ouvir, porque está cheio de preconceito, né? Porque não é verdade? Então, eu quero deixar essa discussão em aberto para a gente voltar no intervalo comercial falando a respeito disso. Tá certo? Sim, então vamos lá, rapidinho para o intervalo comercial. Olha, eu fui para o intervalo comercial com a seguinte questão. Por que as pessoas buscam, por que as pessoas precisam, por exemplo, do Disque Amor Infinito, ou do CVV, ou de um serviço como o 188? Porque às vezes não se sentem confortáveis em conversar com um amigo, às vezes as pessoas querem um anonimato, às vezes a família não está preparada para ouvir. Lisiana. Então, essa é uma questão importante, fundamental, porque todos nós temos internamente os nossos valores, né? E aí a gente, por muitas vezes, julga o outro através daquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, né? Então, às vezes as pessoas elas se fecham e não querem contar suas dificuldades para o outro com medo do julgamento, né? Ao invés de ouvir um conselho, um auxílio, ela vai ouvir um julgamento. Então, o nosso trabalho ele tem como objetivo ouvir e assegurar o anonimato das pessoas, de modo que ela se sinta tranquila para falar sobre qualquer assunto, sem a preocupação de que alguém vai fazer um julgamento, né? E então a gente vê de um modo positivo e todos os voluntários estão muito abertos e já estão preparados para essa escuta, no sentido de que devem ouvir as pessoas. Esse é o ponto fundamental. Se ela precisar que a gente diga algo, ela vai pedir. Se ela não pedir, nosso papel é ouvi-los. Rui, a respeito do mesmo tema. Eu acredito que nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas elas se relacionam por objetos, né? Através de meios de comunicações que impedem o relacionamento pessoal, o toque, o olhar no outro. A gente está mais distante, né? A gente está mais distante, mais perto, porque utiliza os meios de comunicação para apresentar uma vida que, de certa forma, nós não estamos tendo. Então, são fotos de pratos, são fotos de momentos que nós estamos vivendo, mas eles não expressam o real sentido da nossa vida. Então, não expressam a mudança de comportamento, não expressam cuidado pelo outro. Nós estamos automatizados ao perguntar se as pessoas estão bem, esperar receber uma resposta positiva. Caso contrário, é como se a pessoa fosse mal educada ou então não fosse uma pessoa de bem com a vida. Então essa questão do sucesso e do limite de frustração nos coloca numa situação onde a gente, de certa forma, não sabe lidar com isso. Então é oportuno que a gente possibilite, no caráter de prevenção de apoio emocional, a disponibilidade tanto na questão de uma escuta qualificada, em saúde mental, em psicologia, ou numa escuta através de uma ligação, mas meios que a pessoa possa expressar seus sentimentos e buscar, claro, dentro da sua rotina, aquilo que a gente considera de qualidade de vida, que não é simplesmente a questão da saúde mental, como a questão do sofrimento psíquico, mas sim a mudança de todo um paradigma, o paradigma do trabalho, nas relações com o mundo, de maneira ecológica, com a prática de esportes, cultura e lazer. Ainda nesse assunto, por favor, Raíssa,
o papel, nesse caso, do Estado, nesse aspecto também, de oferecer esse suporte que a família, que os amigos não têm condição de oferecer, e do papel profissional que tu destacaste bem agora há pouco. Isso. Então, o quanto é importante a gente ter esses espaços, é o que a gente chama hoje da nossa rede de atenção psicossocial. Existe hoje a rede de atenção psicossocial, que é a RAPS. Né? O que a gente observa é que ainda são insuficientes esses espaços, né, ambulatoriais, esses espaços dos CAPs também. Né, quando se trata também de outros transtornos mentais, muitas vezes tem transtornos mentais associados para essa questão, né, da depressão, como a depressão, por exemplo, que muitas vezes acaba contribuindo, colaborando, né, para uma tentativa de suicídio. Então a gente também precisa desses espaços de saúde, para a gente investir na prevenção e nos casos quando a doença já está instalada, ou toda essa complexidade que é o fenômeno do suicídio, a gente que tenha também profissionais capacitados, qualificados para dar conta da demanda. Uma última questão para a gente encerrar aqui, diz respeito àquela pessoa que tem a personalidade o tempo todo dada, a pessoa forte, que ajuda todo mundo e que está sorrindo, e de repente se vê que a pessoa cometeu um suicídio, aí todo mundo diz assim, pô, mas fulano nunca deu demonstração nenhuma, todo o tempo sorrindo, todo o tempo alegre, Raíssa. Eu atendo muitos casos assim, né? Tem muitas pessoas que é o que a gente chama essa personalidade doadora. São pessoas que estão muito voltadas sempre para o outro, né? Vão absorvendo os problemas dos outros. Às vezes é aquela mãe que quer cuidar de todos os filhos, cuidar da vida deles, o que está acontecendo, os problemas, e muitas vezes vai trazendo esses problemas para si mesmo e não entra em contato com suas questões. Às vezes está passando por outras situações, né, dificuldades que ela vai deixando de lado, e aí depois vem uma sobrecarga, porque isso é o típico caso de uma pessoa que vai se sobrecarregar emocionalmente. Isso pode comprometer também o físico, ter repercussões, né, corporais, enfim. Perfeito. Eu tenho 1 minuto e meio, vou dar 30 segundos para cada um para a gente poder fazer as considerações. Por favor, Lidiana. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né, de a gente conversar um pouco sobre essas questões que são importantes, principalmente no momento que a gente vive, né, com tantas pressões, né, para ser feliz, para ter sucesso, para tudo, e por vezes a gente esquece, né, as pessoas esquecem de si mesmo na busca, na correria por essas coisas. E reforçar que o trabalho do Disque Amor Infinito está à disposição. Qualquer pessoa pode ligar, e o número é o 3225-8600, disponível de 18 às 22 horas de segunda a segunda. Então, 3225-8600. Isso. Okay. Rui, contigo, Rui. Eu queria agradecer a oportunidade, mas convidar as pessoas que desejam fazer um trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário não é específico para os profissionais da saúde mental ou então pessoas que têm um certo nível técnico ou superior. Eu queria convidar a sociedade para que pudesse participar desse trabalho tão importante para a mudança de casos, de um apoio emocional que nós precisamos para prevenir o suicídio. Então, eu convido a sociedade para que participe amanhã, no dia 6, às 7 horas da noite, lá no Corpo de Bombeiro, para a inauguração do CVV, mas eu também coloco à disposição para que entre no site do CVV e possa falar de uma maneira diferente, através de palestras, de prevenção, mas trabalhar de maneira voluntária, que é o curso que nós vamos promover junto com a Secretaria de Estado de Saúde e Corpo de Bombeiro no mês de novembro. Okay. Então eu vim aqui convidá-los a participar desse movimento, dessa corrente do bem. cvv.org.br, é isso. cvv.org.br. Raíssa. Tá, só para finalizar, eu queria deixar um recado, na verdade, para os professores, para outros locais, né, nas empresas, outros espaços, além do espaço da saúde, que a gente já discute isso, né, a importância da gente pensar em trabalhos, né, na verdade, pensar em trabalhos que a gente possa valorizar a vida, que a gente possa falar sobre saúde, a valorização da pessoa, investir na autoestima, na autoimagem, nos talentos, nas competências. Que a gente possa olhar para isso, como forma de prevenção. Gente, eu queria ter mais tempo para a gente falar a respeito disso, mas o programa tem que seguir. Agradeço imensamente a presença da Raíssa, a presença do Rui, a presença da Lisiana. E contem com o programa sempre. Quando tiver alguma coisa que vocês queiram tratar desse tema, desse assunto, que for algum evento, alguma coisa, contem aqui com o programa, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Gisael. Oi, obrigadão. Lisiana, parabéns pelo trabalho lá, tá bom? Olha, voltamos a falar hoje a respeito de profissões que
são antigas, mas ainda existem. Você já foi até um profissional para fazer um ajuste em um sapato, aquele sapato xodó que você usa todos os dias, não empresta, doa, joga fora, por nada. E o engraxate? Seus pais ou avós já deram aquela lustrada em algum sapato ali na região central de São Luís? Hoje a reportagem especial sobre profissões, nós vamos conhecer mais algumas que resistem ao tempo e já tem clientela fiel pela experiência que tem no ramo. Vamos ver. A simplicidade de um trabalho que quebra o galho de muita gente. O sapato novinho, que acabou de sair da loja e já descolou, renasce pelas mãos de Ronaldo. E mesmo os usados do marido da Simone saem com cara nova depois do trabalho desses senhores. Meu esposo, ele é o que mais vem aqui, traz as chuteiras que às vezes estão cheias de buraco, né, estragadas, aí ele traz aqui para reformar. Na Praça do Abrigo, na João Lisboa, os antigos famosos engraxates a cada dia vão sumindo. Os que ainda resistem precisam se adequar às outras demandas. Nós eram 7 cadeiras aqui que nós trabalhava. A do outro lado ali era 25 cadeiras. Hoje só existe, parece que uma ou é 2 só. É aqui 2. Então isso aqui era um passeio de carro. Passava aqui, eles encostavam aqui, deixavam os calçados e iam embora. Na volta eles pegavam. Hoje não tem mais nada. E mesmo os sapateiros lamentam a gradativa morte da profissão. Uma profissão que, se tivesse para ensinar as crianças, o pessoal hoje pudesse aprender, todo tipo de profissão, tirava muita gente da rua. Quer dizer que na rua o pessoal pode fazer, desfazer, botar arma e tal. E aprendendo uma profissão já estimula a pessoa a não ficar nessa vida. E por trás da Igreja São João, onde ele atua, não há quem não conheça a fama dos 7 sapateiros. O local era uma indústria de sapatos que fechou e, sem ter como pagar a rescisão de alguns funcionários, o dono cedeu os equipamentos e alugou o prédio para eles, que seguem recebendo várias encomendas diariamente. Um trabalho reconhecido não só pelos clientes, mas pelo Estado. Essa condecoração foi... Eles procuram aquelas pessoas que fizeram alguma coisa em prol da cidade, de trabalho, de coisa, e eu, muito conhecido, eles me deram essa comenda. O orgulho da profissão vai além do título, vem da história que eles construíram aqui. O legado que eu tenho, que eu criei meus filhos daqui, e a gente fica muito orgulhoso de ser sapateiro, né? Que é uma profissão que está ficando extinta, né? E aí ninguém pode mais aprender nada, e aí ainda tem que, com o decorrer dos anos, isso aqui vai acabar, né? Porque nós não nascemos para sempre, né? Sempre só Deus. A gente vai mostrar outras profissões ainda aqui no programa, tá legal? E agora um recado para quem gosta de economizar, para quem gosta de variedade, quem quer escolher o produto certo com preço baixo. Claro, tem que aproveitar, não é mesmo? Olha o lugar certo para você. É o Magazine Luiza, claro. Pode procurar que tem uma loja pertinho de você e com os melhores preços do Brasil. E tem tudo no Magazine Luiza para sua casa. Tem TV, tem geladeira, tem smartphone, tem notebook, tem tablet. Tudo isso para você renovar a casa inteira, da sala até a cozinha, sem gastar muito. Olha, os produtos são de grandes marcas, as melhores marcas do Brasil, tem descontos incríveis, dá para pagar parcelado no cartão Luiza que você faz na loja, é rapidinho. Isso sem falar das promoções que o Magazine Luiza tem todos os dias. Para que gastar tempo procurando? Vai direto logo no Magazine Luiza que você não vai se arrepender. O Magazine Luiza tem tudo para você e para sua casa. Vem para o Magazine Luiza conferir. Vem ser feliz! Intervalo comercial, rapidinho volto. Você já conhece os produtos da Bianco? Gente, já chegou, já está disponível. A Bianco é a primeira linha de creme dental com nanopartículas de tricálcio-fosfato que ajudam na reconstituição do esmalte dos seus dentes. Quando a gente bebe refrigerante, come frutas ácidas ou toma o suco dessas frutas, ocorre naturalmente o desgaste do esmalte, deixando os dentes sensíveis e amarelados.
Agora é possível reconstruir o esmalte dos seus dentes usando Bianco diariamente, veja só. Sensíveis e amarelados. Minha dentista disse que a culpa é de uma tal de erosão ácida dentária, que é causada, por exemplo, por refrigerante ou coisas que eu amo, como suco de laranja, vinho. Aí eu perguntei pra ela se é possível proteger o esmalte sem abrir mão dessas coisas. Aí ela me apresentou Bianco, que protege e repara o esmalte contra a erosão. Já reduziu a sensibilidade e os meus dentes estão ficando brancos novamente. Agora, Bianco me acompanha no meu dia a dia. Procure Bianco nas melhores farmácias, nos melhores supermercados da região. Fale com o gerente, peça se você não encontrar. Outras informações para você ter mais detalhes, descubra Bianco no site www.biancooralcare.com.br. O Ministério Público ofereceu denúncia sobre o caso do bebê de 9 meses que foi assassinado pelo padrasto a golpes de facão. O caso aconteceu na cidade de Governador Edson Lobão. A reportagem é de Emerson Pinto. O acusado é o padrasto do menino. Francielson Gomes Pereira, de 18 anos, matou a criança com golpes de facão e dentro da residência da família, no município de Governador Edson Lobão, caso ocorrido no dia 31 de julho desse ano. Francielson não aceitava a proposta da mãe do menino de colocar um fim no relacionamento que durava 5 meses. O inquérito foi encerrado na tarde de ontem e a denúncia já foi apresentada pelo Ministério Público contra o acusado. A partir de agora, é aguardar a Justiça marcar as audiências de instrução e julgamento. Os elementos eram mais do que seguros nesse sentido. É um crime realmente chocante, mesmo para nós que estamos acostumados. E aí, nenhuma alternativa ao Ministério Público a não ser oferecer a denúncia acusatória pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado. Pelo motivo fútil, motivo banal, por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tratar-se de uma criança sem qualquer possibilidade de defesa e ainda a forma, quer dizer, revelou um meio cruel. Muito bem, quero agradecer aqui a audiência da galera que está com a gente no Facebook, Geisael Marques. Hoje não vai dar tempo de ler as mensagens mais uma vez em função, como eu já disse, do tempo escasso do programa, menos 10 minutos esses dias em face do horário eleitoral gratuito. Mas eu quero mandar um alô para o Horécio Souza, lá de Santa Inês, Doris Siqueira, meu amigo Raimundo Araújo, Marluce Campos, Jasmina Cordeiro, Diego Silva, Valmir Viegas, Marcela Amorim, Leonardo Martins, Alex Abreu, Jouzinho Júnior, Nonato Ferreira e Cleia Araújo, além de Rosa Aguiar e Marili Araújo, beleza? Crianças e jovens de uma escola da capital fizeram hoje mais uma edição, na realidade, do desfile do Dia da Raça. Um momento de patriotismo e tradição. Eduardo Ericeira acompanhou. A unidade de ensino básico Moranguinho, no Monte Castelo, comemorou o Dia da Raça com um desfile pelas ruas do bairro. À frente, uma bandeira confeccionada pelos próprios alunos da escola. O pedido é por mais serviços públicos de qualidade para o país. Está na bandeira, em faixas, cartazes e na ponta da língua das crianças. Eu quero um país de paz, amor e alegria. Carinho, amizade, respeito, união e paz. O desfile também contou com a participação de ex-alunos da escola. O pedido são das crianças, o futuro do amanhã, que trazem mensagens que mostram a consciência pelo país mais justo e melhor para se viver. Não é a primeira vez que o desfile é realizado. A escola comemora o Dia da Raça desde 2013. É um momento que toda a escola se envolve para tratar sobre a formação do povo brasileiro, a importância do patriotismo, né? E aí a valorização também dos trabalhos das crianças, do desenvolvimento, trazer também a família como parceira no nosso projeto. Outras escolas se uniram no desfile, como a Web Alberto Pinheiro. Crianças e adolescentes percorriam ruas e avenidas do Monte Castelo, ao som do hino nacional e de louvor a São Luís. Pares de alunos também acompanhavam o desfile. Para eles, um momento que ajuda na formação cidadã desde muito cedo. É importante porque vai agregar muito conhecimento e aprendizado para eles. E é uma coisa bacana se todas as escolas buscassem, estar todo o tempo incentivando o conhecimento e o estudo das crianças, seria bem melhor. Para os professores, as atividades externas, fora da sala de aula, também são de extrema importância para esta faixa etária. Porque a criança está vivenciando o nosso mundo social, né? Vivenciando e participando. E realmente trabalhando a questão da cidadania.
Também, é isso aí. E sexta-feira é dia do desfile do 7 de setembro, né? Wellington, tu desfilava no Dia da Raça, tu quando era moleque na escola? Ah, não? Tu era a baliza, não? A baliza? O Wellington era a baliza do 7 de setembro. Cara, a gente arrumava as bikes, botava as bikes tudo coloridas de verde e amarela, era assim que eu fazia. Eu estudava na unidade escolar Dom Francisco, lá em São Bento. Alô, meus amigos de São Bento, Baixada Maranhense, minha terra querida, um grande abraço. Vontade de comer um queijo de São Bento, um doce de leite lá de São Bento, maravilha. Quero encerrar o programa já. Outras informações você vê no Jornal da Difusora, 6h55. É isso, Fernando? Ou é 6h40? 6h55. Beleza, em função do horário eleitoral gratuito, né? Quero mandar um abraço aqui pro Dr. Gutmann, o meu ortopedista, Dr. Gutmann, um grande abraço. Quero abraçar também o pessoal lá da Demolição, da Blitz Urbana. Alô, galera, um abraço, obrigado pela audiência. Dr. Gutmann me passou calço? Não. Foi não. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã com mais uma edição do Hashtag Na Hora D aqui na TV Difusora. Beijo! Não te faz de doido que pau te acha, hein?